Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui com a Tua palavra. É isso que transforma a vida de uma pessoa. Quantas pessoas ouviram a palavra e foram salvas, mudaram. Infelizmente, o ser humano despreza a Tua palavra. Mas há quem ama a Tua palavra, guarda a Tua palavra, vive a Tua palavra, quer ouvir a Tua voz. Então, em nome de Jesus, fala, nos dá entendimento espiritual. Se o Senhor não nos der, nós não vamos entender nada. Mas se o Senhor nos der entendimento espiritual, ouvidos para Te ouvir, nós vamos entender tudo. E é o que nós precisamos nesse momento, Te ouvir. Fala conosco, pois nós precisamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Guarde isso. E o quê? E a santificação, sem a qual ninguém, aqui não abre margem para ninguém, não abre margem para bispo, pastor, levita, obreiro, membros novos, membros antigos, ninguém, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha para mim, por favor. Se está dizendo que sem santificação ninguém vai ver Deus, então a pessoa vai ver quem? Pensa. Quando nós morrermos, ou vamos ver Deus ou vamos ver o diabo. Aqui não está dizendo em vida. Nós não vemos Deus, porque tudo que é eterno é invisível. Você vê seu corpo é eterno? Não. Seu corpo vai ficando fraco, vai ficando frágil, e depois ele perece. Você já deve ter visto pessoas famosas, artistas, que você não via há muitos anos. Você viu quando você era novo, você viu na sua infância, na sua adolescência, e agora você vê depois de tantos anos, você fala: meu Deus, como é que pode? Nem parece aquela pessoa dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Sim ou não? Por quê? Porque tudo que nós vemos com o tempo vai perecer. Esse púlpito está aqui novinho, bem conservado, mas com o tempo vai ter que ter outro aqui. Tudo que nós vemos com o tempo vai deteriorando, mas tudo que é eterno o ser humano não vê. Por isso a maioria sem entendimento não dá valor ao que vê. O ser humano dá muito valor ao que vê. Às vezes Deus dá até um livramento, como uma mulher aqui na Marginal, ela caiu da moto. A carreta passou por cima da moto, mas ela caiu antes da carreta passar por cima da moto. Ela, ao invés de dar graças a Deus, que foi livre da morte, ela disse, porque viu a moto toda estraçalhada, que preferia que fosse ela do que a moto. Você já viu em enchentes, em chuvas fortes, pessoas perdendo a vida porque do carro, porque da moto. E você fica ali torcendo: larga a criatura, deixa isso embora, depois você compra o melhor. Mas a pessoa é presa às coisas que ela está vendo, mas não são eternas. Sexta-feira manifestou um demônio aqui, e ele disse assim: pobre homem, nem sabe que tudo que eles conquistam não se leva nem para o céu nem para o inferno, fica tudo aqui.
O diabo falando: pobre homem, pobre ser humano, se apega tanto às coisas materiais e não tem olhos para as coisas espirituais. São cegas. Então ele deixa claro: sem santificação não vai ver Deus, vai ver o diabo. Não vai ver o céu, vai ver o inferno. Não vai ver Deus, vai ver os demônios. Está claro. Sem santificação. O que é santificar? É você, de fato, ter uma conduta que não envergonha o nome de Jesus. Veja que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele fez de tudo para santificar o nome do Pai. Ele viveu uma vida que ninguém tinha o que falar, e o que falaram dele era mentira. Mas Ele viveu para santificar o nome do Pai, para obedecer o Pai. Essa é a alegria de qualquer pai, de qualquer mãe. Ver o seu filho obedecendo no caminho certo, fazendo as coisas justas. Qual é a tristeza de qualquer pai, de qualquer mãe? Ver os filhos desobedecendo, na rebeldia, mais amizades, sabe, querendo saber mais do que os pais. Então ele deixa claro: se nós queremos ver Deus depois dessa vida, tem que ter santificação. Você já mudou? Você tem procurado abrir mão das coisas que não agradam a Deus? Porque aqui, aqui, nós aprendemos o que Deus gosta. Nós somos mais privilegiados do que os heróis da fé, do que Abraão, porque ele ouvia a voz de Deus, sabe, agora, depois ouvia, tempos depois, anos depois. Nós podemos ler a Bíblia que dia? Todo dia, toda hora, hora que você quiser. Você pode ler no quarto, no banheiro, você pode ler onde você quiser. Agora, valorize. E uma coisa, procure ter Bíblia de papel. Além de ter no seu celular, no aplicativo, procure ter também de papel. Porque uma das primeiras coisas que o mal vai tentar, inclusive tem países que não tem aplicativo de Bíblia. Proibindo a palavra de Deus, eles tiram logo os aplicativos. Procure ter a palavra de Deus, física também assim. Se eu ler no celular, bispo, leio, mas eu gosto mais de ler aqui. Nós temos a palavra de Deus para saber qual é a vontade dele. Se você quer se aproximar de Deus, você tem que procurar fazer o que ele gosta. Quem é casado aqui? Levante a mão. Quando sua esposa quer te agradar, você não percebe? Quando seu marido quer te agradar, quer você mais próximo dele, você percebe? Quando ela faz aquela comida que você gosta. Quando minha esposa faz a comidinha que eu gosto, eu fico todo bobo. Ela prepara ali aquela rabadinha desfiada, aquele caruruzinho, aquele acarajé. Ela faz a comidinha que eu gosto, aquela comidinha japonesa. Ela sabe que eu fico feliz. Ela sabe. Você acha que ela sabe o que me irrita? Será que eu sei, depois de tantos anos de casado, será que eu sei o que irrita a Rose? Claro que eu sei. Ela sabe o que me irrita, eu sei o que irrita ela. Se eu quero ela mais perto, eu vou procurar irritá-la? Não, eu vou procurar o quê? Agradar. Ela vai procurar me agradar. E um agrada o outro. Por que tem separação? Porque cada um quer fazer sua vontade, cada um pensa de uma maneira e se separam. Por que tem união? Porque um agrada o outro.
Então você pode agradar a Deus, ou você pode se afastar, irritá-lo. Se você vai numa fazenda, num sítio, você tem que logo usar repelente. Senão a mosquitada vem com tudo, é ou não é? Tem gente que parece que está usando repelente, parece que ela quer distância de Deus. Você já parou? Eu estava orando há pouco e pensando, tudo que Deus criou foi para nós. Cada fruta gostosa que existe, né? Você gosta de manga? Tem gente que gosta tanto de uma manguinha. Tem gente que gosta de uma jaca. Tem gente que gosta de um abacatezinho. O culto hoje está dando fome. Mas Deus come abacate? Deus chupa laranja? Deus chupa tangerina? Deus chupa manga? Não. Mas Ele criou para quem? Para nós. Tudo que Ele criou foi pensando em nós. Ele colocou o céu para mandar a chuva. Ele colocou o sol no lugar certinho. Se fosse um pouquinho mais distante, nós morríamos de frio. Se fosse um pouquinho mais perto, nós morríamos queimados. Então Ele deixou no lugar certinho, só para trazer vitamina D para o nosso corpo, só para trazer vida para a terra. Ele criou os peixes, um peixinho fresquinho, não é gostoso? Ele criou, tudo que Ele criou é para nós, nada é para Ele. A única coisa que Ele criou para Ele foi o ser humano, e o ser humano rejeita Ele. Que dor Deus sente, que tristeza Deus sente, porque Ele tem o melhor para o ser humano. O melhor. Ele não tem o pior, Ele tem o melhor. Ele não queria o ser humano com o diabo. Quando Ele dialogou com o diabo, abra aí em Jó, volte um pouquinho, abra aí sua Bíblia em Jó, no capítulo 1, no iniciozinho de Jó, bem no iniciozinho. Jó 1:8. Vamos ler. Jó 1:8. Como essa conversa que humilhou o diabo. E disse o Senhor a quem? Satanás. Deus existe, Satanás existe também, tá? A gente fica com medo, né? Fala o inimigo. Satanás existe. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha para mim, por favor. Deus esfregou assim na cara do diabo, ó. Tem muita gente no mundo, muita gente que te serve, diabo. Ele quis dizer isso. Mas tem um que é diferente, tem um que é meu. Santifica meu nome. Não é com o que ele tem, não, é com o que ele é. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim, e ele se desvia do mal. Observaste ele? Deus sabia que o diabo estava de olho em Jó, porque o diabo fica de olho em quem é de Deus. De olho. Ele fica de olho nas pessoas que ele foi expulso da vida das pessoas. Ele não aceita, a Bíblia diz isso, que quando ele é expulso da vida do homem, ele fica andando por lugares áridos, mas ele quer voltar. Ele quer voltar. Ele não aceita. Você já foi expulso de algum lugar? Você já foi? Quem já foi expulso de algum lugar? Expulso mesmo. É horrível, é ou não é? Você aceita? Não. Tem gente que já foi expulsa de um lugar. Sai daqui. O diabo, ele é expulso em nome de Jesus. Ele está na vida da pessoa há anos, e a pessoa vem na igreja com fé, entrega a vida dela, e o pastor vai lá e fala: em nome de Jesus, sai. O diabo sai irado. Ele não sabe o que ele quer. Ele sai por causa do poder, da autoridade de quem? Do nome de Jesus. Então ele sai, mas ele fica ali: eu volto, eu volto, eu volto. E ele fica de olho. Se ele voltar e não encontrar a pessoa com o Espírito de Deus, então ele volta, e para fazer pior, para sofrer mais de onde ele foi expulso, a Bíblia diz que ele ainda traz quantos? 7 piores,
Por isso que você vê, quando a pessoa desvia, ela sofre tanto. Tanto. Se você olhar para quem se afastou da presença de Deus, você vai ver só sofrimento, você não vai querer se desviar nunca. Nunca. Agora o mal cega o entendimento das pessoas. Ele cega. Por isso que você vê a pessoa desviando, a pessoa, coitada, sem visão espiritual. É igual você vê aí fora, você vê as cadeias lotadas, você vê as pessoas, uma cadeia que era para ter 30 presos, tem 50 presos, 100 presos, as cadeias lotadas, um clima pesado lá dentro, difícil, você vê tanta gente do crime morrendo, cravados de bala, e você vê a multidão entrando na vida errada. Você fala, meu Deus, será que a pessoa não está vendo a quantidade de gente presa, a quantidade de gente morrendo nessa vida? Mas o mal cega. Mas Deus não falou assim: ô Satanás, viu a casa de Jó? Quantos quartos tem? Quantos banheiros? Você viu os camelos de Jó? Você viu quantos animais ele tem? Você reparou a roupa de Jó? Não. Ele diz: você viu Jó? Ele me santifica, ele é íntegro, ele é reto, ele tem temor. O que é ter temor? Ter temor é você não ficar sendo duas pessoas, uma dentro da igreja, uma lá fora, uma quando as pessoas estão te olhando, outra quando você está sozinho. Não, você sabe que Deus está te olhando, você sabe que Deus conhece seus pensamentos, e até quando você está sozinho, você procura ter o pensamento voltado para Ele, porque você sabe que isso está agradando. Só está você e Ele no carro, só está você e Ele no banheiro, no quarto, e você, poxa, você fica tão, sabe, tão feliz, porque você está ligado com quem? Com Deus, trabalhando, lutando. Você está ali, ó, santificando a Deus, sozinho, sozinho. Quando a pessoa não teme a Deus, ela está sozinha, o diabo fica oferecendo o prato dele. Faz isso, ó, vê aquilo outro. Você não vê a pessoa de Deus aonde o diabo quer. Eu duvido que você vai ver a pessoa de Deus no prostíbulo. Então você tem as pessoas que não são de Deus blasfemando, mas você tem as pessoas que são de Deus santificando. Você não vê ela numa boate, você não vê ela no bar, mas você vê ela na igreja, servindo a Deus. Você vê ela em casa, dando bom testemunho para a família. Você vê ela na igreja, sendo a mesma que ela é lá fora, porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Ela teme a Deus. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus é a verdade. Ela é dura. Ela é dura porque ela nos confronta. Lembra quando lá em João, acho que é 6,68, coloca para mim no telão. Você lembra quando Jesus pegou pesado e os discípulos falaram: Senhor, muitos foram embora. Aí Jesus falou: vocês querem ir também? Olha a resposta de Pedro no 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, o que é que ele diz aí? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha para mim, por favor. Isso aqui, ó, não é a minha palavra, não é a palavra de um homem, embora o Espírito de Deus inspirou homens para escrever, mas para quem crê, a palavra de Deus é a palavra da vida eterna, que Deus faz questão que o ser humano ouça antes de morrer. Ele busca o ser humano, ele dá chances. Nós temos um trabalho nos hospitais, quantas pessoas estavam para morrer, e antes da morte Deus permitiu a palavra de Deus chegar, para a pessoa não dizer que não teve chance de salvação. Nós temos trabalho dentro dos hospitais, nós temos um grupo que trabalha dentro dos hospitais, porque Deus dá chance. Ele quer salvar o ser humano, ele não obriga, mas depois que a palavra chega, ele deixa você decidir. Ele deixa. Você quer ver? Abra aí Marcos, por favor. Abra aí Marcos, capítulo 10.
Marcos 10, 17. Eu vou te mostrar uma coisa agora. Marcos 10, 17. Acharam? Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, olha a pergunta dele: que farei para herdar o quê? A vida eterna. Vida eterna. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Agora lê o 21 aí. E Jesus, olhando para ele, o quê? Não ouvi. O amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Lê o 22 agora. Mas ele, pesaroso de quê? Por que ele estava pesaroso? Por causa da palavra. Pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía o quê? Muitas propriedades. Acabou aqui. Olha para mim, por favor. Acabou aqui. Ele era um jovem, ele tinha dinheiro, ele tinha condições, mas não adianta, não está completo. O ser humano não está completo com bens, com dinheiro, pode colocar tudo para dentro. Se não entrar Deus, o ser humano não está completo. Ele tinha tudo. E o Senhor Jesus disse para ele: a única coisa que faltava ele fazer. E por causa daquela palavra, pesou, e o semblante dele caiu. Ele ficou triste, e ele foi embora. Jesus foi correndo atrás dele? Não. Jesus mandou algum discípulo: corre lá, corre lá, corre lá, porque ele ficou triste? Não. A palavra de Deus pode te deixar triste, mas é para te salvar. Tudo que Jesus fez foi para nos salvar. Agora você vai ter que abrir mão da sua vontade. Se você quer salvação, você tem que abrir mão dos seus prazeres, do que você gosta. Você tem que abrir mão, ou então você não vai ver Deus quando morrer. Você vai ver o diabo. Você pode curte 20 anos, mais 30 anos, mais 50 anos, não sei quantos anos, mas tu vai morrer. Nós não estamos acostumados com a morte, porque a morte veio por causa do pecado. Não era plano de Deus a morte. Então, quando chega a morte, o ser humano sofre com a morte, porque ela separa você de pessoas que você ama, você não queria perder. A morte realmente é difícil. Só quando você se converte, se entrega para o Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, tem certeza da sua salvação, porque você nasceu de novo, você tem um Espírito de Deus, você é dele, então você sabe que ele é com você, então você perde o medo da morte. Agora, se você é cristão e tem medo da morte, realmente é meio estranho. Porque Deus fica assim: meu filho, está com medo de quê? De quê? Se você soubesse o que eu preparei para você aqui em cima. Está com medo de quê? Se você pudesse só dar uma olhadinha agora e ver o que tem para você aqui. Se nós pudéssemos dar uma olhadinha lá no céu agora, só uma espiadinha, só uma olhadinha assim de 10 segundinhos. Acho que a gente ia querer até morrer. E se pudéssemos dar uma olhadinha de 10 segundos no inferno é muito. 1 segundo no inferno, aí que a gente ia querer se agarrar com Deus mesmo. Mas ele olhou para os olhos do jovem e amou. Mesmo ele amando, ele não podia obrigar. Ele fez a pergunta certa: o que eu faço para herdar a salvação? Como é que eu faço para ser salvo? Ele fez uma pergunta certa a Jesus, mas ele fez uma escolha errada. Então ele achou que o que Jesus pediu
era muito, coitado. Ele achou que ele não ia conseguir, ele achou que não valia a pena. E de repente o que Jesus tem te pedido é uma coisa só, mas pode custar sua eternidade. Pode levar você a não ver Deus quando você morrer. Porque se você não largar, não santificar a sua vida, você morre sem salvação. Você pode vir na igreja todo dia, você pode ter muitas bênçãos que Ele te deu, mas você não entendeu que as bênçãos apontam para a vida eterna. As bênçãos têm que apontar para Deus, para que você não se iluda com as bênçãos e fique medindo sua vida com Deus pelo que você conquista. Você pode estar enfrentando o momento mais difícil da sua vida financeira, ou de outras áreas da sua vida, vivendo a melhor fase espiritual sua, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está dando para você entender? Jesus o amou, mas deixou. Você não quis, vai em frente. Não posso te obrigar. Jesus não vai pegar você e sacudir você e falar: você vai ter que largar isso. Você não, ele vai fazer a palavra chegar até você. O que você vai escolher é problema seu. É você que vai colher na eternidade. Só não vai poder dizer o seguinte: ó, eu não tive a chance e a oportunidade de salvação. Está claro, gente? Sei que eu falo rápido, mas está dando para entender? Sem santificação, você vai ver o diabo. Cedo ou tarde, se você não mudar, se você não se entregar, de repente é uma coisa. Você já largou o palavrão? Você já largou as más amizades? Você já largou a pornografia? Porque Deus falou para Satanás: viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas se Deus falasse para o diabo de você: viu fulano? O diabo ia dizer: vi na pornografia ontem à noite. Eu vi traindo a esposa, eu vi olhando para outra mulher. Você viu fulano? Vi. Mentiroso. Vi dentro da igreja sendo uma coisa, lá fora outro. Ou você acha que o diabo não vê? Ou você acha que o diabo é cego? Quando Deus fala de você, Ele fala com orgulho ou Ele fala com tristeza? Foi Deus que chamou o diabo e falou de Jó. Mas tem gente que é o diabo que chama a Deus e fala: me dá, porque só quer fazer minha vontade. Diz que é teu dentro da igreja, mas só faz minha vontade. Quando está sozinho, aí que me agrada mesmo. Lembra que Jesus falou, e nós meditamos sobre isso, daquele homem que conquistou, que disse que ia fazer celeiros maiores, e Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Quem pediu? Os demônios. Foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás está peneirando a sua alma, peneirando, está te pedindo, mas eu roguei por você, pois sua barba de molho muda. Tem gente, se o diabo, se Deus chegar para o diabo e falar: viu fulana? Vi. Ela é minha, cheia de mágoa. Está na igreja há anos, até hoje não perdoou. Vi no vício, voltou de novo. Vi. E Jesus disse: falta uma coisa. Tem gente que só falta uma coisa. Larga esse vício, pelo amor de Deus. Larga essa boca suja. Larga esse motel que fica na sua mente, essa sujeira de prostituição da sua mente, que você fica preso à vida que você viveu no passado. Tira esse motel da sua mente e deixa o Espírito Santo te dar a mente de Cristo. Perdoe falar assim, mas semana que vem eu falo pior. Que é para a sua alma, é para o seu bem, é para quando chegar lá em cima e Deus me chamar, eu ficar tranquilo. Você é responsável pela sua vida, porque eu te avisei. Você é responsável, porque eu estou te ensinando a palavra de Deus. Eu não sou responsável, eu não pago pela sua vida. Se você sair daqui e morrer, é problema seu, porque você ouviu a verdade. Você está sendo avisado. Agora que nós estamos numa época de avisar,
né? Toda hora a gente recebe aviso, chove, se começar a chover muito forte, chega um aviso, não é assim, da Defesa Civil? Procure um abrigo, procure um lugar mais seguro, procure um lugar alto, a chuva está forte. Não estamos começando a nos acostumar com isso? De quinta para sexta-feira na madrugada, hackearam, né, e mandaram um aviso, 2h pouca da manhã, dizendo que ia ter um terremoto. 2h pouca, a maioria estava dormindo, ia dar tempo de que se tivesse. Graças a Deus não teve, nosso país é tão abençoado aqui, né? Tiver acontecendo coisa em tantos países, nosso é tão abençoado. Mas se tivesse acontecido, se tivesse 2h15 da manhã, a maioria estava inclusive eu, dormindo, estava falando com Abraão, tem gente que só viu o aviso no outro dia. Isso quer dizer o seguinte, meu caro: na hora que a morte chegar, vai dar tempo para nada. Na maioria das vezes é assim, não dá tempo para nada. Feliz daqueles que quando morreram, sofreram mais um pouco, mas tiveram mais tempo para pensar, para se consertar. Mas teve uns que nem sabem do que morreram, quando viu, acabou. Será que você não consegue entender que nós estamos vivendo os últimos dias? Você quer ficar triste? Liga a televisão e começa a ver notícias. É morte para cá, é morte para lá, é violência, é um inferno. São coisas que você pensou que nunca ia ver, você está vendo. Que tristeza. Que tristeza. As coisas que nós estamos vendo, que nós sabemos, nos deixa triste. Imagine as coisas que nós não sabemos. E o Deus Pai fez de tudo. O Deus Filho veio a esse mundo e deu a vida dele. E o Espírito Santo está nesse mundo só por causa da gente. Esse mundo podre, e ele santo, puro, só para sustentar a gente. E você resistindo, Deus. Qual é a sua marca, hein? Qual é a sua marca? É de quem blasfema ou de quem santifica a Deus? Qual é a sua marca, hein? É de quem é de Deus mesmo ou de quem finge ser de Deus? Lembra de Maria? Aquela Maria que pegou o perfume e derramou nos pés de Jesus? Enxugou com o quê? Mexer em cabelo de mulher é encrenca. Se ela chegou ao ponto de enxugar com o cabelo, ela se entregou mesmo. A marca dela, Maria, que derramou o perfume, que enxugou com os cabelos. Qual é a sua marca, hein? Você vê as Marias da Bíblia, é tão forte que em todo lugar tem Maria. Quem se chama Maria aqui? Levante a mão. Todo lugar tem Maria. É ou não é? Escute, por favor. É para o seu bem. Pense. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? O que você quer? Você quer a vida eterna mesmo? Então, obedeça. Porque se você não começar uma vida de santificação, você vai morrer e você vai achar que vai ver Deus, vai ver o diabo. Me perdoe falar dessa maneira. Me perdoe. É porque eu tenho responsabilidade diante de Deus. Estou segurando esse microfone. Quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. E eu não quero ser cobrado pela sua alma. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Se você quiser, Ele não vai te obrigar. Ele faz de tudo para que a palavra chegue até você. Ele faz de tudo. Ele usa um programa de TV, um programa de rádio, ele usa um servo dele, uma serva, ele usa um familiar seu para te convidar, um amigo, ele usa para você ouvir a palavra. Mas depois ele deixa você escolher o que você quer. Escolheu errado, ele sofre, mas não pode fazer nada. Você tem um filho que você fala: meu filho,
Para com isso, meu filho. Deixa disso, meu filho. Meu filho, não frequente mais esse lugar. Meu filho fulano não é bom para você andar com ele. E ele vai lá e se arrebenta. Tu sofre? Sofre, mas pode fazer o quê? Você podia fazer quando era criança. Você falava, entra, vai tomar banho. Ah, minha mãe, vai tomar banho. E injuriado, mas tomava o banho dele. Vai comer. Ah, mãe, você vai comer. Às vezes você pegava até a colherzinha assim, ficava no aviãozinho, né? Mãe é fogo, né, rapaz? Quantas vezes minha mãe fez comigo, eu de boca fechada. E ela, aviãozinho, para eu comer. Para eu comer. É tanto amor que ela ficava, aviãozinho, abre a boca. Eu na maior preguiça, abria só um lado assim. Ela colocava, é demais. É demais. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Eu posso ir no banheiro por você? Eu posso comer por você? Eu não posso. Eu não posso escolher Deus por você. Se eu tivesse 10 vidas, as 10 eu ia escolher Ele. Eu só posso pregar. Eu tento. De alguma maneira eu tento. Se você quiser, a vida é sua. Se você quiser procurar prazeres para se satisfazer, se você quiser blasfemar o nome de Deus, se você quiser continuar distante, irritando Ele, você faz coisas que você sabe que Ele não gosta, mas tu faz, tu irrita, tu provoca Ele, porque você sabe que o que você gosta Ele não gosta, mas o diabo gosta. Você alegra o diabo, entristece Deus. Que pena que você está escolhendo errado, porque daqui a pouquinho acaba tudo isso aqui. E vai chegar a hora da verdade, a hora da prestação de conta. Que Deus tenha misericórdia da gente. Se você quiser, venha aqui diante do altar. Venha para mudar. Venha para se entregar. Venha para deixar o que você não deixou ainda. Venha para dizer para o diabo, acabou, a festinha acabou, sua alegria acabou, porque agora eu vou dar alegria para Deus. Pode vir cantando essa música. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Levante aí sua Bíblia, você que achou. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faça ter valido a pena o esforço dessa pessoa para chegar aqui. Basta uma palavra tua e ela ganha essa noite. Basta uma palavra do Senhor e ela é fortalecida, avivada na fé. Basta uma palavra e os medos, as dúvidas acabam. Que o teu Espírito possa usar minha boca agora, e que através da tua palavra essas pessoas sejam abençoadas. Dê ouvidos espirituais. Não deixe o mal bloquear o entendimento de ninguém, mas abra. Mas eu entrego, Senhor, esse momento a Ti. Que ninguém te atrapalhe, nem eu. Tenha total liberdade para falar conosco. E quem crê que Deus vai falar, diga amém. Graças a Deus. Agora, olha para mim, por favor. Não converse com ninguém. Não distraia nem tire a atenção de ninguém. Porque eu vou entrar num assunto hoje mais profundo, que vai servir para pessoas que estão aqui enfrentando um grande deserto. Vai servir para as pessoas que acabaram de sair do deserto. E vai servir para você que não está no deserto, mas que no futuro vai enfrentar desertos, e vai lembrar dessa palavra para se fortalecer. No livro de Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Quem foi que levou o Senhor Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Se o deserto fizesse mal, o Espírito de Deus não ia levar Jesus, não ia levar José, não ia levar os heróis da fé. Muitas pessoas venceram o deserto e saíram do deserto fazendo a diferença. Mas muitas pessoas já morreram no deserto. O deserto é um período da sua vida de escassez.
de dificuldade. É um período que você dá valor a coisas simples. Coisas que antigamente você desperdiçava, você não desperdiça no deserto. No deserto, você dá valor à água, você dá valor à sombra, você dá valor a coisas pequenas. Você dá valor a quantidades pequenas de dinheiro, que quando você estava bem, você ignorava. No deserto você tem que correr atrás de R$100, de R$500, às vezes se humilha por menos do que isso. Quando você está no deserto, Deus não traz coisas grandes para você. Deus não faz você ter vitórias, contratos, negócios grandes que suprem o mês, o ano. Não, quando você está no deserto, você não sabe nem como é que vai ser amanhã. Quando você está no deserto, você não sabe como é que vai ser semana que vem. Quando você está no deserto, você paga uma conta já preocupado com a outra conta. Escute bem, por favor. Quando você está no deserto, é difícil, porque é tudo contado. Você vai vivendo nesse período de milagres. Deus vai fazendo dar aonde você pensa que vai faltar. Você não sabe como vai resolver, e Deus vai resolvendo no momento dele, do jeito dele, e você vai dependendo de Deus. Nós somos no deserto obrigados a depender de Deus, porque Ele não faz a coisa acontecer para tranquilizar você o ano inteiro, o mês inteiro. Então você no deserto, você fica dependendo de Deus, como o povo dependia do maná. No deserto não dá para guardar. No deserto não é um período de você comprar. Você fica lutando para sobreviver. Você fica lutando para não ser despejado. Você fica lutando para não perder os funcionários. Você fica lutando para não perder os fornecedores. Você fica vivendo de milagres. E no deserto você vê Deus agindo de uma forma que você nunca viu. Lembra quando Deus falou para Moisés? Depois você lê em Números 11, a partir do 21, você vai ver que Deus disse a Moisés que o povo ia comer carne. E não ia comer um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 15, nem 20, mas o mês inteiro. E Moisés falou para Deus: vem cá, o senhor vai degolar as ovelhas, as vacas, ou vai pegar os peixes de todo o mar para dar a essa multidão? São 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. E Deus disse assim: ô Moisés, você encurtou meu braço? Deus não pegou vacas, não pegou ovelhas, não pegou peixes. Deus soprou cordonizes, porque Moisés imaginava que Deus ia fazer tudo menos aquilo. Então Deus nos surpreende no deserto. No deserto você se decepciona muito com as pessoas, porque você vê que elas estavam perto de você por interesse, e pessoas passam a ser parceiros, parceiras sua, sem você ter o que oferecer, e às vezes mais do que familiares e pessoas que poderiam te ajudar. No deserto você pode viver ou morrer espiritualmente falando. Eu vou colocar um versículo, olhe para o telão, Oséias 2, versículo 14, lê alto aí, por favor. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Olha para mim, por favor. No deserto você está mais sensível para ouvir a voz de Deus, então Deus fala mais.
A voz de Deus faz tremer o deserto, mas a voz do diabo faz você tremer no deserto. Eu não sei qual voz você está escutando, porque se você está escutando a voz de Deus, o deserto treme. Mas se você está escutando a voz do problema, a voz do diabo, a voz da situação, a voz da dúvida, a voz do medo, quem está tremendo é você. Deus fala no deserto, e Deus fala forte, forte, porque você está sensível nesse período da sua vida, aonde você tem que correr atrás. E mesmo você correndo atrás, não é fácil. Esse período do deserto, aqui embaixo, trava tudo, amarra tudo. As pessoas te prometem ajuda e não cumprem. As pessoas falam que vão te ajudar e não te ajudam. Nesse momento do deserto, aqui embaixo, para tudo. Então você começa a viver da providência de Deus, do milagre. Aqui as pessoas vão te decepcionando uma atrás da outra. Pessoas que você nunca imaginou que ia se decepcionar com ela, ela falha com você. Mas no deserto Deus não falha com você. O deserto é um momento dificílimo, mas quem é de Deus, quem é da fé, não morre no deserto. O que que mata uma pessoa no deserto? Porque muitas pessoas morreram no deserto e poucas conseguiram sobreviver no deserto. Preste bem atenção. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, coloca na tela. Eu vou citar alguns versículos aqui, e se você é rápido de Bíblia, você abre, senão você olha no telão. 1 Coríntios 10, 10, o que é que diz aí? E não murmureis, não, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha para mim, por favor. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, uma das coisas que dá lugar ao diabo é você murmurar, é você reclamar, é você duvidar, é você abrir a boca e falar palavras que desagradam a Deus, que enfraquece a sua fé. Quando Abraão estava no deserto, ele venceu, mas a Bíblia diz, na versão atualizada de Romanos 4:20, que ele se fortaleceu, não foi murmurando, foi dando glórias a Deus. Coloque esse versículo atualizado aí. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Quando você vai para o deserto e você quer sobreviver, você tem que ter espírito de gratidão. Você agradece a Deus até pelas lutas, você agradece a Deus pelo que você tem. Você não fica murmurando pelo que você não tem, pelo que você não conseguiu, porque quando você murmura, a sua fé fica fraca, você fica fraco. E quando você fica fraco, você vai morrendo espiritualmente, e o mal vai se alimentando da murmuração e vai destruindo a sua vida. Olha o que diz Filipenses 2,14. Coloca aí, por favor. Fazei todas as coisas sem o quê? Murmurações, nem contendas. Olha para mim, por favor. Está te ensinando. Tem vários versículos. 1 Tessalonicenses 5,18. Coloca aí, por favor. Tudo ligado a isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando a pessoa tem espírito de murmuração, ela não consegue agradecer por nada. Ela vive mal-humorada, ela vive falando besteira, ela mexe com Deus, ela ofende a Deus, ela duvida depois de Deus já ter feito tanto na vida dela. Quantos perigos Deus te livrou? De quantas pessoas venenosas, serpentes, que cruzou o seu caminho e Deus te livrou? Porque no deserto tem serpentes. Tem pessoas que se meteram na sua vida, que entraram na sua vida, que se não fosse Deus para te livrar, você estava perdido.
Sim ou não? Pessoas malignas, diabólicas, satânicas, pessoas que saíram da sua vida por obra de Deus, serpentes venenosas, pessoas que você fazia tudo por elas, mas não satisfazia, ainda era pouco, ainda saiu falando mal de você. Pessoas que você pagou até contas dela, se prejudicou por causa delas, passou por muitas situações, mas Deus livrou. Quantas pessoas pensaram que ia acabar com você e Deus te guardou? Quando você tem uma fé madura, você sabe que o deserto é para o seu bem. Então você louva a Deus por tudo que você já passou, porque te amadureceu, te fez dar valor às coisas, te fez depender mais de Deus, confiar mais em Deus, te fez uma pessoa mais forte. Cuidado com o espírito de murmuração, porque é o espírito de atraso de vida, é o espírito que Deus não gosta, que Deus nunca se agradou, é o espírito que provoca a ira de Deus, e o diabo gosta. Quando Paulo e Silas estavam presos, Deus se manifestou enviando um anjo, abrindo as portas, libertando da prisão, porque eles não murmuravam, eles davam glórias a Deus, eles louvavam a Deus e oravam, eles cantavam e louvavam, mesmo presos, e Deus se agradou tanto daquilo que Deus honrou. Quando você está no deserto, você é envergonhado. Quando você lê Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, quando Deus fala que nos leva para o deserto, para nos humilhar, para nos provar, e às vezes até passar necessidades, é um período que nós somos provados, mas depois dessa vergonha, Deus traz a dupla honra. É um período difícil, de prova, é aquele período que você fica esperando o troco até de moedas. É aquele período quando você vai no posto de gasolina, você fala baixinho, né? 10 reais. Vintão. Ele quanto? Fala baixo, vintão. É aquele momento de você ficar assim, meu Deus, meu pai me ajuda, que agora secou mesmo. Secou mesmo, secou, eu não sei o que vai ser semana que vem, daqui a pouco aparece. Você bota o ovo no fogo e fica, meu Deus, tomara que não tenha estragado, porque só tem esse. É aquele momento que você nunca imaginou passar, e Deus permite que você passe, e é você e Deus, Deus e você, e mais ninguém. É um momento que só a fé, a pura fé no caráter de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus, para te sustentar, porque você sabe que não é para a vida toda, você sabe que é um período, mas que Deus vai te honrar. É um período que você é explorado, que você é humilhado, é um período que pessoas se aproveitam de você, do seu desespero, da sua aflição. Mas tem uma coisa: o povo estava 430 anos na escravidão, o povo gemeu na mão de Faraó, mas na hora que eles saíram do Egito, Deus obrigou os egípcios a dar ouro para eles. Eles não saíram de mãos vazias, porque nós não saímos do deserto de mãos vazias. Deus obriga o mal a entregar tudo para você. Deus recompensa o prejuízo, Deus recompensa a exploração, Deus recompensa o que você perdeu, e Ele valoriza e Ele te honra, porque você saiu do deserto aprovado. O deserto é um momento tão forte, que se você não aprender, Deus manda outro. Não fala isso não, bispo, pelo amor de Deus. No deserto você tem que aprender, você tem que ser humilde, você tem que aprender no deserto. Você não pode fugir, senão vem outro maior. Eu aprendi: quem reclama e lamenta o deserto, aumenta. A Igreja Universal já passou pelo deserto, mas olha o que Deus fez. Todas as pessoas que Deus leva para o deserto, é porque Ele quer fazer coisas grandes na vida dela. Então aguente o deserto, suporte o deserto. No deserto você não tem que ter fé para conquistar, no deserto você tem que ter fé para suportar,
para aguentar, para permanecer de pé, para não deixar o calor do deserto, a pressão do deserto tirar sua alegria, sua vontade de viver. É um momento difícil, mas depois do deserto os anjos vêm servir. Depois do deserto você experimenta coisas que Deus sabe que você está preparado. Depois do deserto você pode ter muito, que você vai continuar dando valor pouco. Depois do deserto você tem outra estrutura, você tem outra base na sua fé. Depois do deserto você é outro homem, é outra mulher. Você perde o medo dos desafios. Você pode até estar bem agora, depois do deserto, mas você chega ao ponto de falar assim, ó, não tenho medo de passar de novo, porque o Deus que me ajudou lá atrás vai me ajudar de novo. Você vê Deus presente, você vê Deus suprindo cada detalhe. No deserto você vê pão multiplicar, peixe multiplicar. No deserto você vê água sair da rocha. No deserto você aprende a depender de Deus. Pare com esse negócio de ficar, oh Deus, por quê? Mas por quê? Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Saia desses porquês. Não fique preso, não fique em conflitos nos seus porquês. Pô, mas por que não deu certo? Mas por que o Senhor permitiu isso? Mas por que aconteceu aquilo? Não sei. Eu sei de uma coisa, Deus está cuidando de mim e sabe o que é melhor para mim. E eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque eu sei que Ele queria que eu passasse para o meu próprio bem. Louve a Deus por tudo que você já passou, que fez de você uma pessoa forte. E se você está no deserto, você vai vencer esse deserto. Amém? E vê se para de murmurar, vê se para de falar besteira. Tem gente que a gente dá uma aliança para ela, mas tinha que dar também os paradrapozinhos para colocar na boquinha. Porque você mexe com Deus falando besteira. Você faz mal para a sua fé, você faz mal para a sua vida quando você faz besteira. Agora o diabo fica louco quando você está cheio de problemas e você está, graças a Deus, obrigado meu Deus, louvado seja o teu nome, que vitória, graças a Deus, estou de pé, estou vivo, gemi, estou passando um perrengue danado, mas Deus é comigo. O diabo odeia isso, porque ele sabe que é reconhecendo a Deus, glorificando a Deus, sem murmuração, que nós começamos a experimentar tudo que Deus tem para a gente. Aí você sai do deserto e você arrebenta. Fica em pé e diga, eu vou arrebentar. Você sabe o que é você estar arrebentado, falando que vai arrebentar? Você sabe o que é isso? Você chegar para pessoas no telefone e falar, fica tranquilo que eu vou te pagar. E você fala, Deus, eu estou falando pela fé. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você olhar nos olhos de uma pessoa e falar, fique em paz, porque eu vou conseguir. E você não vê nem um sinalzinho, mas você sabe que seu Deus está trabalhando no que você não vê, no que você nem imagina. No deserto chega cada milagre que você só vive agradecendo a Deus. Às vezes Deus faz nos últimos minutos, às vezes Deus faz nos últimos segundos, mas Deus honra. Eu não sei se você já morreu na fé, eu não sei se o mal desestabilizou sua fé, porque você deu forças a ele com as suas murmurações. Vigie com a sua boca, vigie a sua boca, não ande com pessoas murmuradoras. Eu não gosto de ficar ouvindo murmurações, eu não gosto. Imagine Deus. Você gosta de uma pessoa do seu lado reclamando o tempo inteiro? Vai reclamar para lá, meu amigo. Estou fora. Para! Seu Deus não gosta, Ele fica triste, Ele fica irado. E Ele deixou muita gente morrer no deserto, porque tem gente que é viciada nisso. Isso está trazendo consequências para a sua vida. No mundo espiritual, você está perdendo para o diabo por causa da sua boca. Seria muito melhor ficar caladinho e confiar em Deus, porque você já teria até saído desse deserto, porque deserto vai aumentando de acordo com as palavras de murmuração que você está falando, a ponto do povo ficar
40 anos, numa situação que era só para ficar 40 dias. Abra os seus olhos, tá? Temos lutas, mas Deus sabe o que permite. Daqui a pouco